audiocast sobre não evacuação, mais informações sobre essa capacidade que eu adquiri. Já faz 2 anos que eu não evacuo. Sim, isso não é mentira, tá bom? Tem algumas testemunhas. O fato é que eu não evacuo há 2 anos. E claro que eu não vou passar pela introdução ao assunto, porque não é o objetivo desse áudio. Vocês podem ver mais detalhes sobre isso no meu material publicado pela internet. Mas o fato é, eu vou adicionar algumas informações. É claro que a maioria das pessoas não acredita, né? É uma coisa muito pessoal, muito íntima e muito difícil de acreditar. Mas sim, é possível viver sem evacuar, sem sequelas na saúde, sem problema nenhum na saúde. Tô saudável, ok? Não tenho problema. Eu ganhei muito peso desde que eu comecei a praticar a não evacuação, retenção de fezes, entendeu? Eu tinha 58 quilos lá por volta de 2018, 2019. Hoje eu tenho 83 quilos. Eu ganhei muito peso fazendo não evacuação. Eu não tô comendo mais do que eu comia. Eu tô comendo até menos. Mesmo assim eu ganhei muito peso. Por quê? Porque eu tô retendo nutrientes, massa, né? Numa taxa sobre-humana já, entendeu? Eu não perco biomassa. Eu não perco nutrientes, não perco a energia da comida. Agora, claro que quando se trata de energia, claro que não é 100%, né? Alguma energia eu estou perdendo ainda, porque não é perfeito o processo. Alguma biomassa ainda estou perdendo. Não tem mais biomassa, né? Mas é biolíquido agora, né? É biolíquido. Ainda estou perdendo, mas é muito pouco. E algum nutriente eu estou perdendo ainda, entendeu? Mas como funciona, pessoal? O segredo para entender como que isso é possível, porque assim, é impossível ficar sem evacuar se o seu corpo está produzindo fezes sólidas. É óbvio. Se o seu corpo produz fezes sólidas, o famoso cocô, né? Aquela massa, aquela biomassa, ok? Se o seu corpo produz isso, é óbvio que aquilo vai ficar juntando no seu intestino, entendeu? Intestino delgado, grosso, e vai eventualmente fazer uma pressão violenta de saída, né? E então, assim, mecanicamente, na cabeça das pessoas é impossível parar de evacuar, porque mecanicamente você ia explodir, certo? Mas o fato é que o segredo que as pessoas têm que entender é que durante a prática da não evacuação, após alguns anos, tá, de sofrimento, alguns aninhos de sofrimento, é perigosíssimo para a saúde isso. Entenderam? Não tentem isso sem acompanhamento médico, ok? Não pode. Eu arrisquei minha saúde, porém eu venci. Tem uma diferença entre você se arriscar e sair ileso e vencer e se dar mal, tá bom? Eu consegui, tá? Você pode até dizer que eu tive sorte. Não é bem assim, tem ciência por trás. Eu tô explicando para vocês. A ciência é, após alguns aninhos sofrendo, contendo aquela massa, né, contenção de biomassa, contenção de fezes, o meu corpo mudou repentinamente. Ele finalmente ele foi reduzindo, né, a produção de fezes sólidas até que parou por completo. É que nem parar de fumar, entendeu? A pessoa de repente para de fumar e nunca mais fuma, entendeu? É a mesma coisa. O meu organismo parou de produzir fezes sólidas e passou a produzir, né? É o resultado da digestão. Somente líquido. Fezes líquidas, tá? Esse é o segredo. Por isso que eu não preciso evacuar. Porque só tem líquido lá dentro. E o líquido fica armazenado no intestino e é absorvido pela parede intestinal. Completamente. Mas não é bem assim.
Idealmente, eu até consigo absorver tudo e eu não tenho nenhuma emissão de líquido pelo ânus durante o dia. Porém, se eu desmaiar de cansaço por 4 horas num leito de descanso plano, tá? Aí tem a ver com a abstinência de sono, que é outro requisito da imortalidade. Já falei para vocês, eu não descanso em leitos planos, tá? Não descanso em cama, eu não descanso em cama, não descanso em leito plano, superfície plana, não descanso. Tem que ser acima de 33 graus de inclinação, uma rampa, tá? Mas se eu for desmaiado em um leito plano, e dependendo das condições, né, que eu tiver perdido a consciência ali, dependendo das precauções que eu tomei, dependendo do quanto tempo eu ficar desmaiado, as chances são altas de que vai ter uma precipitação, uma emissão involuntária, enquanto eu estou desacordado, de fezes líquidas. Sim, vai sair líquido ali. Vai sujar tudo. Às vezes sai pouco, às vezes sai bastante. Às vezes sai até líquido transparente. Às vezes sai líquido marrom. Mas o fato é que suja, entendeu? Então, é claro, para minimizar esses acidentes, eu preciso controlar o sono também, que é parte da minha tese da imortalidade. Então, em condições normais, eu até consigo descansar por 4 horas acima de 33 graus, com um pouco de emissão de fezes líquidas. Eu tenho que usar fralda, não tem jeito, tá? No futuro, é claro, dependendo se a minha dieta for cada vez sendo refinada, cada vez mais, né? Para chegar na perfeição, é provável que eu consiga não emitir nada, né? Mas isso seria quase impossível vivendo em sociedade. Provavelmente eu teria que morar na natureza. E teria que ser uma natureza completamente despoluída, tá bom? O estilo de vida teria que ser, basicamente, espiritual ao extremo, tá? Agora, aqui na cidade grande, se eu já consigo viver sem evacuar enquanto eu estou acordado, e se eu estiver desacordado, o máximo que acontece é a emissão de algum líquido, né? Pelo ânus. Um líquido, somente líquido, não tem pedaço de fezes, não forma bolo. Não forma bolo, pessoal. Eu vou explicar por quê. É isso aí, esse é o meu poder. Isso significa que o meu aproveitamento energético, nutricional também, e a retenção da biomassa, né? Da comida, que na verdade não está produzindo biomassa, né? Não está produzindo bolos de fezes, não está produzindo fezes sólidas, biomassa da comida mais, eu tô falando, né? É enorme, né? A minha taxa de aproveitamento aí, eficiência, é maior que 90%. Então eu estou retendo bastante massa, né, alimentar, estou retendo bastante energia e bastante nutriente da comida, mais de 90%. As outras pessoas normais devem estar numa faixa aí de 40, 50, 60%. Provavelmente. Literalmente, você gasta todo o seu dinheiro comprando a comida, você cozinha, você trabalha para ganhar o seu dinheiro para gastar com comida. Você vai comer e metade do seu dinheiro, metade do seu trabalho vai para a privada. As pessoas estão desperdiçando tempo, dinheiro e poluindo o ambiente, porque as fezes vão para o aterro, né, sanitário. E a natureza sofre com isso. Eu aproveito mais de 90% de tudo que eu ingiro da minha comida. Minha dieta é restrita, é controlada, não como tanto. Porém, eu estou sempre cheio, certo? Eu cheguei à homeostase perfeita, o equilíbrio perfeito com o meu corpo. Ainda por cima, salvei o meio ambiente. Porque se todo mundo se adaptasse a isso, ou pelo menos uma parcela da população significativa, a gente salvava o meio ambiente, amigos. Então o meu corpo é a salvação para o meio ambiente e para a camada de ozônio. Eu sou o avatar da nova era. Eu sou o salvador do mundo. As pessoas têm que vir até mim, porque eu já sou. E é claro, isso faz parte da minha tese da imortalidade. Já falei para vocês. Se eu retenho o meu corpo, ele está se saturando cada vez mais com nutrientes. As células estão saturadas de
nutrientes de energia, né? Eu estou sempre me sentindo bem, cheio, entendeu? Com bem-estar. Por quê? Por causa que eu estou sempre bem, cheio, bem, entendeu? Nutrido, né? Ganhei de 58, fui para 83 em 5 anos. Sendo que eu sempre tive 58 quilos. Eu era mirrado, magrinho. Eu sempre tive 56, 58, certo? Eu não gostava disso, eu queria ser forte, né? Bem grande. E agora, eu tô basicamente, ainda sou magro. Se você olhar, eu sou magro, eu estou um pouco mais cheio, né? Na barriga também. Mas o fato é que eu fiquei com um peso bem maior. Tô me sentindo muito mais forte. Meu corpo tá pesado, mas é um peso legal, gostoso, entendeu? Ele tá bem distribuído. Quer dizer, não está muito bem distribuído. Dá pra melhorar se eu fizer exercício. Entendendo, pessoal? Então, como vocês podem ver, eu tô controlando a minha fisiologia. Eu controlo a minha fisiologia muito acima de um ser humano comum. Certo? Retenho nutrientes, energia, muito acima do ser humano comum. Eu sou a chave para salvar o meio ambiente. Tá? É muito importante as pessoas entenderem isso. Agora é o seguinte, pessoal. Eu quero falar duas coisas interessantes. Primeiro, vamos falar de dieta. Existe um problema que está na boca do povo. Todo mundo nas reuniões familiares. Deixa eu te dar uma dica de dieta. Ó, você tem que comer 3 claras de ovo de manhã. Você tem que tomar um suco de abacate. Você tem que parar de comer essas porcaria aqui. Você tem que parar de comer massa, tal. Todo mundo tem as diquinhas do nutricionismo pessoal da pessoa. Todo mundo é nutricionista. Todo mundo entende de saúde, todo mundo entende de dieta. Todo mundo acha que tem a resposta e fica falando um para os outros. E os nutricionistas, eu não vou nem falar nada, né? Porque nutricionista já é obsoleto. Eu sozinho destruí mais da metade da profissão deles. Não serve quase nada a profissão deles. Por que não serve quase para nada a profissão do nutricionista? Por que não serve? Porque, pessoal, no final das contas, o ser humano está com problemas, desequilíbrio de saúde, problemas de saúde por conta de má alimentação, simplesmente por conta do estresse da vida moderna, que impede ele de se alimentar direito, né, comendo as coisas certas na hora certa, e principalmente, essa é a causa principal de todos os problemas relativos à alimentação, as pessoas não têm capacidade de absorção nutricional, de absorção de nutrientes. A capacidade de absorção dos nutrientes é péssima das pessoas. Entende? Você precisa entender, o maior problema da vida humana com relação à alimentação não está no que você está comendo. Não é o que você come o pior problema. Esse não é tão horrível. O seu estômago, ele suporta muita coisa, entende? Os ácidos são muito fortes. Porém, o maior problema da alimentação humana está na falta da capacidade do seu corpo, do corpo humano, de absorver nutrientes, tá bom? Se uma pessoa com uma pessoa doente, já fragilizada, né? Com o sistema imunológico comprometido, com pouca energia no organismo, essa pessoa não vai nem ter força, o organismo dela não tem força para absorver os nutrientes do que ela come. Então a pessoa está comendo algum alimento que ela nem consegue aproveitar energeticamente aquilo. Está acima da capacidade dela. E alguns alimentos são tóxicos. Então o maior problema do ser humano é ele come alimentos tóxicos e aí o corpo dele não tem força para eliminar as toxinas e nem tem força para aproveitar os nutrientes, entendeu? E também não tem força para reter as fezes para uma digestão continuada, né? Não, o corpo humano está tão fraco que ele não tem força para reter as fezes, aí as fezes saem, vai embora já metade da comida, lá, nutrientes, energia,
biomassa, sangue, se a pessoa tem descamação, velhos perdem sangue nas fezes, entendeu? E a pessoa não absorveu quase nada, a pessoa tá ali. E ainda por cima as toxinas, o corpo não tem força de eliminar, né? E que vem junto com a comida, né? Então as pessoas ficam doentes e malnutridas. Óbvio, esse é o problema do ser humano. Então não é tanto o que ele tá comendo, mas também, claro, é a mesma coisa, né? Na verdade tá interligado. Agora, é como eu tava falando, esse negócio de dar diquinha de dieta, entendeu? É burrice, porque, veja só, cada pessoa tem um equilíbrio muito delicado de alimentação. Cada pessoa tem um estilo de vida diferente. Cada estilo de vida requer uma dieta apropriada, balanceada, equilibrada, somente para aquela pessoa, somente para aquele estilo de vida, para aquele tipo corporal. Ponto. Dieta é normal isso, entendeu? Não tem como você chegar e generalizar, nem para duas pessoas. Você não pode pegar duas pessoas com estilos de vida parecidos e falar que elas têm que comer a mesma coisa. Não vai funcionar também. É muito delicado, entendeu? Cada pessoa é cada pessoa. Cada pessoa é uma dieta diferente, com restrições e com permissões, tá bom? Então é bobeira achar que a resposta pro conundro, né, pro mistério, o mistério da alimentação não está em achar, essa é a seleção de alimentos perfeita para mim. Não. O mistério da alimentação está em, primeiro, garantir que o seu corpo, entendeu, está absorvendo, retendo toda a energia do alimento. Segundo lugar, você precisa, claro, né, segundo ou primeiro, né, tá interligado. Você precisa também comer os alimentos apropriados para sua vida, certo? Agora, qual é o critério que regula a sua escolha alimentar, a sua dieta, a escolha dos alimentos? O melhor critério, na verdade, não existe, não dá para pôr em palavras, é um critério seu, íntimo, pessoal, é a sua homeostase, é o seu equilíbrio, é a sua comunicação com o seu próprio corpo, tá bom? Se você entrar em um acordo com o seu corpo, se você conseguir chegar num nível de sensibilidade muito fino e conseguir se comunicar com o seu corpo, lembre-se, o sistema entérico se comunica com o sistema do seu cérebro, tá? Sim, o cérebro de cima se comunica com o cérebro de baixo, o cérebro entérico, né? Que estão falando, entre aspas, o cérebro entérico, o sistema nervoso entérico, tá bom? Então existe uma comunicação entre os dois. Você precisa chegar, né? É literalmente isso, você vai se comunicar com o seu próprio corpo. E aí você chega num acordo com o seu corpo e você vai saber intuitivamente o que deve comer. Tentativa e erro é perigosíssimo. Se você ficar na tentativa e erro, você vai passar mal às vezes, mas tenta evitar. Claro que alguns acidentes acontecem, né? Mas você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então, cada pessoa sabe o que ela precisa comer. Ela sabe. Agora, se tem um critério que eu pude identificar, que é o seguinte: você precisa comer somente os alimentos que não agridam a sua digestão. Você tem que facilitar a sua digestão. Você tem que cooperar com o seu corpo. Se o seu corpo... E os alimentos que não agridem a digestão vai depender da densidade deles, entende? Coisas duras demais podem agredir a digestão. Coisas moles demais, etc. Você vai ter que ir variando. Uma hora você pode comer uma coisa mais dura, hora não pode ser tão dura. Hora você pode comer uma coisa mais ácida, hora mais alcalina, tá bom? Ou mais neutra. Ora você vai comer uma coisa salgada, ora você vai comer uma coisa doce. Ora você vai comer uma coisa, vamos ver, granulada, ora você vai comer uma coisa pastosa. E por aí vai, você vai equilibrando. No fundo é uma alquimia interior, tá? Você faz uma alquimia interior com diferentes tipos de alimento, em comunicação com o seu
corpo através do sistema entérico. É literalmente isso. Não tem como eu chegar e falar, essa é a regra, pronto, entendeu? Não, é uma comunicação. Mas tem um critério aí de densidade, tá? Alimentos menos densos, né? Obviamente, serão mais fáceis de digerir, certo? Uhum. Só que alguns alimentos não estão em formato molinho, já quebradinho em pedacinho. Não, você tem que... Às vezes você tem que comer uma estrutura mais rígida, né? Entenderam, pessoal? Então, mas no fundo, assim, o critério é aquilo que faz bem para sua digestão, tá bom? Esse é o critério, tá? Densidade já não ajuda tanto também. O critério faz bem ou não faz bem para sua digestão? Entendeu? Você tem que fazer uma lista, você tem que entender. Certo? Tem coisa que faz mal, tem coisa que faz. E o pior de tudo, se você não evacua como eu, se você comer coisa errada, você não vai poder eliminar tão cedo, né? Você não vai eliminar. O corpo não vai ter como eliminar. A princípio. Aí você vai sentir dores horríveis. Sim. Claro que eventualmente o corpo vai conseguir eliminar sim, mas vai demorar mais. Porque não ajuda a digestão. Você tem que comer somente. Exatamente, ó. O truque, além da questão que o seu corpo vai parar de produzir fezes sólidas, você também precisa comer somente aquilo que ajuda a sua digestão. Se você juntar essas duas coisas, você já tem aí uma boa explicação do como eu consegui parar de evacuar. Mas isso não é tudo, tem uma terceira explicação. A terceira explicação, pessoal, é a questão das bactérias. Flora intestinal bacteriana. Uau! Qual que é a teoria científica? Né? Que a flora bacteriana, as bactérias que habitam no nosso intestino, são maravilhosas, são nossas amigas. O ser humano, né? Os humanos precisam das bactérias no intestino e elas precisam deles. É uma relação, é uma dependência mútua, né? Ou então, pelo menos, é uma dependência de comensalismo, certo? Não faz mal. Não faz mal para você. Ou até faz bem, ajuda na digestão. Elas produzem substâncias também, produzem elementos que ajudam na digestão, que são absorvidos pelo seu corpo, etc, etc. Elas fazem parte do equilíbrio da vida humana. Pois é aí que está o problema, pessoal. Por um lado, elas fazem parte do equilíbrio, da manutenção, né? Da regulação da sua digestão. Essa é a tese científica. Mas por outro, elas são responsáveis pela formação de fezes sólidas. Entenderam, pessoal? Entenderam? São elas que levam à formação de fezes sólidas. Por quê? Bom, eu não sei exatamente explicar isso, né? Mas não é tão difícil de entender. Se vocês já viram as fezes sólidas, ela é um bolo fecal. O bolo fecal, ele é feito de fibras, né? Ele é meio fibroso, né? Ele tem um entrelaçado ali, parece um entrelaçado de fibras, né? É uma coisa meio que... É quase um tecido, é uma coisa... Sabe, aqueles fios, aqueles veios que formam, assim, tem muito a ver, tem tudo a ver, na verdade. Tem a ver com o quê? A presença das bactérias ali. Deve ter a ver com o biofilme secretado pelas bactérias. Para elas formarem colônias, né, ali no intestino, na parede intestinal, colônias. Biofilme é um tipo de gel, é um tipo de uma teia, talvez um meio... Deve ter celulose no biofilme. Algumas bactérias secretam celulose também. Tem as fibras, né, da alimentação. Então, assim, eu não tenho certeza, mas obviamente tem uma relação direta aí da presença persistente, né? A persistência das bactérias ali com a formação das fezes firmes, né? Se você não tivesse as bactérias ali, o biofilme, a treliça, a teia de aranha ali, não ia condensar, né? Não ia condensar para formar a firmeza das fezes. Não, ia ficar tudo líquido. E o líquido ia escoar as bactérias para fora, entendeu? Ia limpar, ia escoar. Você ia... Para que as bactérias permaneçam no seu intestino, elas se defendem, elas
formam o biofilme para ficarem presas ali, bem resistentes, entendeu? Elas não querem sair do seu intestino, ela é uma ação meio parasítica, entendeu? Elas têm que ficar no hospedeiro delas. Olha, o que eu sei é que bactérias, entendeu? Apesar de não serem a mesma coisa que parasitas na definição técnica aí, elas podem se comportar como parasitas. Elas podem, em alguns casos, podemos chamá-las de parasitas bacteriais extracelulares. As bactérias também dependem, elas estão dentro de você, você é o hospedeiro delas, e elas dependem de controlar você para terem uma vida bem sucedida, entendeu? Elas são parasitas extracelulares, né? E vírus são parasitas intracelulares, entenderam? Intracelulares. Então aí, ó, fungo, bactéria e vírus estão todos cooperando para parasitar você, entendeu? De uma forma ou de outra, tá? E temos do lado de fora os médicos, né? A elite parasitando você com os sistemas de controle mental, certo? Social, cultural, né? Então para mim é tudo parasita, tá bom? É isso aí, entendeu? Intracelular, extracelular, extracorpóreo, intracorpóreo, é tudo parasita, entendeu? Parasitas da sua mente, parasitas do seu corpo. E se isso não fosse suficiente para vocês, vamos lembrar também dos fungos, isso mesmo. Alguns estudos sugerem que não temos somente a microbiota bacteriana, né? Temos a micobiota, composta por fungos, isso mesmo. E fungos estão totalmente relacionados àquela coisinha de teias, né? Fungos formam teias também, né? Certo? E então, vamos lá, teias de fungos, né? Fungos na comida, teias, biofilme, bactérias, celulose, fibras, tudo isso deve estar relacionado para formar a firmeza das fezes, tá bom? E então, é por isso que falam, você tem que ter o microbioma, tem que ser variado, tem que ter bastante diversidade de bactérias, entendeu, pessoal? Então, mas com diversidade de bactérias tem fungos e vírus também, porque as bactérias estão interrelacionadas, né? Interrelacionadas com fungos e vírus também, entendeu? Elas cooperam também com fungos e vírus. Existem vírus de bactérias, existem micovírus, né? Entendeu? Entendeu? Aí, então, onde tem bactéria, vai ter vírus e fungo também, entende? E mais uma notícia, mais uma informação. Eu vi alguma coisa sobre que o próprio corpo produz, parece, uma teia intestinal. Isso mesmo, uma teia intestinal a partir de uma proteína que forma uma teia intestinal em certas regiões, né, do intestino para proteger a mucosa intestinal, o epitélio, as células mais indefesas ali, ok? De fungos, vírus e bactérias, entendeu? Então o próprio corpo estaria formando essas teias para se proteger dos patógenos aí, ok? Mas, né, isso entraria também, né, como uma possível causa ou uma das causas da formação aí das fezes firmes, né? Das fezes firmes, tá bom, pessoal? Então junta tudo o que eu falei e você já tem basicamente uma explicação científica aí bem forte para como que as fezes se formam e por que eu consegui parar de evacuar, porque provavelmente os vírus, os fungos e bactérias, saíram no meu, né, de dentro de mim, entendeu? Então o corpo não tá mais formando essas teias aí de diversas fontes, né? Eu também não gosto muito de dieta rica em fibras, eu não sou desse tipo, não. Eu não gosto muito de fibra, porque as fibras não são facilmente absorvidas também, né, pelo intestino, então não é bom para minha digestão. Você tá entendendo a questão? Né? Então, é isso aí, tá bom, pessoal?
os grânulos de fezes, né? Forma grânulos de fezes e aquilo vai dando forma no bolo fecal, entendeu? E por quê? Porque as bactérias se alimentam. Também elas precisam morar dentro de você. Elas precisam de moradia, precisam de alimento. Precisam ficar lá dentro de você com as fezes retidas ali. E comendo as fezes e se alimentando e tal, entendeu? E vivendo lá dentro. E aí elas vão secretar substâncias tóxicas, obviamente, no seu... Porque elas têm que evacuar também, né? Elas também liberam substâncias, certo? De residuais, né? Mas, entendeu? Mas é insignificante, né? Os cientistas falam, não, mas se não tem excesso de bactéria, é insignificante, não tem problema. Um pouquinho não dói, né? Então as bactérias estão sujando você por dentro, estão intoxicando você por dentro. As bactérias da flora natural, né? Flora natural, estão intoxicando você. Mas você não sente, que é muito pouco, entende? Mas só é considerado doença quando tem excesso de flora intestinal, entendeu? Então, olha só, para quem é mortal, existe a ciência da mortalidade e a ciência da imortalidade. Para quem é mortal, é normal conviver com parasitas, né? Ou melhor, bactérias, né? Na flora natural intestinal, que estão ajudando na regulação dos seus processos fisiológicos, digestivos, etc. Tá, por aí, essa é uma ciência. Mas para a ciência imortalista, a ciência imortalista, você já percebe o seguinte: as bactérias lá elas não estão ajudando, elas estão te deixando doente. Na verdade, elas deveriam ser eliminadas também. Não é natural, tinha que sair do seu corpo. Por que não é natural? Porque elas que fazem formar fezes sólidas. Se você não tivesse elas, seu corpo iria só emitir um líquido, que ia ficar armazenado, ia ser absorvido totalmente pela parede intestinal. E as bactérias seriam escoadas para fora de você. Apesar que iam provocar muita coceira antes, tá? Eu sofri muito, elas provocam muita coceira. Mas elas iam ser escoadas para fora do seu ânus. Então o que aconteceu? Como que o meu corpo parou de produzir fezes sólidas? Simples, né? Além do condicionamento físico e mental que eu exerci sobre o meu corpo, o que aconteceu é que a minha flora bacteriana foi eliminada, em parte ou em todo. Reduziu ou foi eliminada totalmente. Portanto, o meu corpo não tem mais essa teia formando, esse bolo alimentar não forma mais lá dentro. O meu corpo é mais limpo, no sentido da ciência imortalista, da ciência da imortalidade. Meu corpo é mais limpo, ele não tem esses meio que parasitas aí, entendeu? Que estão se aproveitando do bolo, né, do que eu estou ingerindo para morarem, se alimentarem e cagarem dentro de mim, né? E com a desculpa que fazem parte do processo natural, do meu processo biológico, tal, fazem parte da digestão normal. Essa é a mentira para quem assim, não se aplica a mim, porque eu sou imortalista. Para quem é mortal, se aplica. Eu não tô falando que tá errado, até tá certo. Quem é mortal precisa de equilíbrio, precisa de regulação. Eu já falei para vocês, não dá para se adaptar do dia para a noite, é óbvio. Você vai morrer, você vai passar mal se você tentar isso. É perigosíssimo para a saúde. Eu não tô recomendando que ninguém faça, estou explicando a minha experiência. Para quem é mortal, precisa das bactérias naturais ali do intestino, porque faz parte da regulagem do organismo da pessoa. É a regulagem da digestão. Tem que regular. Você não fica fora da regulagem. Aí a pessoa vai ficar em pânico, vai ficar doente, ou vai ter sintomas de doença, que nem sempre são doenças. Você precisa entender, sintomas de doença nem sempre são doença. Às vezes a doença não é doença. Às vezes a doença é uma adaptação do seu corpo, é uma evolução, tá? Só que para o médico é doença. Por quê? Porque o médico ele está acostumado com a ciência da mortalidade. Então o que acontece é que algumas doenças, não todas, tá? Algumas doenças
para o ser humano mortal, na verdade são adaptações evolutivas para ele se tornar imortal. Mas para o ser humano mortal, aquela adaptação evolutiva causa sintomas negativos para ele. E os sintomas negativos levam ele a concluir que, na verdade, ele está doente. Ele não está evoluindo para um estágio superior de energia, de saúde. Não, ele está doente. Então ele tem que ele tem que parar com aquilo e voltar para dentro da humanidade, da mortalidade. Volta para a caixinha da mortalidade. Você não está preparado para ser imortal. É doença, você está doente. Você é um perdedor. Não, você não é um perdedor. Você está evoluindo. Você está indo para um estágio acima. Você vai se tornar imortal. Mas para a medicina da ciência mortalista, você está doente, entendeu? Então os médicos confundem. Eles confundem doença com evolução. Porque a evolução, infelizmente, eu não estou negando isso. Por isso que eu não recomendo isso para ninguém. Veja, eu parei de evacuar. Eu evoluí. Só que é o seguinte, a evolução não foi livre de dores. A evolução não foi livre de sintomas negativos. Eu tive muito sintoma negativo. Então eu não recomendo isso para as pessoas. Porque eu sofri bastante. Mas eu não estava doente. Eu estava evoluindo. Mesmo que seja um caminho de pedras. Tem um caminho de pedras aí. Não é suave. As pessoas querem viver suave, sem problema nenhum. Sendo mortais, também não dá, né? Não é suave nem sendo mortal e nem suave sendo imortal, certo? Mas pelo menos quando você fica imortal, uma hora acaba, meu. Como eu disse, eu sofri muito no início, depois parou o problema. Por quê? Porque o meu corpo parou de produzir fezes sólidas. Por quê? Porque a flora natural foi eliminada. Entenderam, pessoal? Simples. Não é só isso também, né? O condicionamento físico e mental. Meu corpo, eu acho que lá dentro deve ter atrofiado, diminuído, assim, né? A largura do intestino, talvez, a circunferência, né? O diâmetro, deve ter diminuído também, provavelmente. Óbvio, porque eu fiz um controle muscular violento, né? Um controle muscular violento para conter as fezes, certo? Muito exercício, muito treinamento. E também o sistema nervoso, né? Exercer a minha força de vontade sobre o sistema entérico. O sistema entérico nas pessoas normais, ele opera de maneira involuntária. Ele é refém dos parasitas. No caso aí, é uma ação parasítica das bactérias, né? Ele é refém da ação parasítica das bactérias. Cientistas não consideram essas bactérias parasitas, né? Óbvio, né? Porque o ser humano evoluiu em conjunto com elas, tal. Mas é a verdade, o ser humano imortal não precisa disso dentro dele, tá bom? Elas vão se tornar doenças uma hora, entende? O que acontece se você forçar o seu corpo a evoluir para a imortalidade? Os parasitas dentro de você vão reagir violentamente, vão começar a produzir toxina, vão se debater, vão arrancar pedaços de você lá dentro, vão comer você. E quando você tenta eliminar os parasitas para fora, eles entram em pânico, eles se debatem, eles liberam toxina, eles vão fazer coceira em você, você vai sentir coceira, entende? É isso que acontece, cara. Você vai passar por uma adaptação dolorosa, assim, de sofrimento extremo. Por quê? Porque você passou a vida inteira convivendo com parasitas. E uma hora chega um ponto que você quer eliminá-los? Você acha que vai ser fácil? Você acha que os parasitas vão falar: ah, você não quer mais a gente? Ah, a gente vai ser eliminado já tão cedo? Tem certeza que você não quer ficar mais 2 anos com a gente? Tá bom, a gente vai pegar a mala e pôr o chapéu e vamos sair pela porta do seu ânus, tá bom? Até mais. Não, os parasitas vão pegar as armas e vão atirar para todos os lados. Eles não vão sair. E você vai sofrer, você vai sentir coceira, você vai sentir dores, entendeu? É a verdade. Coceira principalmente, tá? Tá bom, pessoal? Então esse áudio vai ficar por aqui. É a questão da não evacuação. Tá aí a explicação científica para vocês, tá bom, pessoal? Mais uma explicação científica. Ah, eu sou nutricionista? Não. Eu sou médico? Não. Eu sou cientista profissional? Não. Eu não sou nada, eu sou formado em coragem. Eu sou formado em pesquisa autodidata, autônoma, corajosa. É isso que eu sou. Tá bom? Mas eu consegui. Eu venci. Entenderam, pessoal? Simples. Eu não evacuo. Eu sou um ser humano que vive sem evacuar. Ah, mas você evacua fezes líquidas. Não.
Se eu tiver acordado, eu não evacuo nada, eu não preciso ir ao banheiro. Eu já falei, só se eu desmaiar por mais de 3, 4 horas, aí sim eu vou acordar sujo de líquido. Mas isso vai depender das condições do desmaio, né? Foi numa rampa de 33 graus? Teve precaução? Eu estava usando fralda? Bom, aí é uma questão higiênica, tem que usar a fralda, entendeu? Vai depender. Por exemplo, já aconteceu de eu descansar com perda de consciência durante 3 horas, ou 4 horas, ou até 5 horas, e não saiu nada, não saiu nenhum líquido. No máximo alguma coisa transparente, às vezes sai. Sim, às vezes sai líquido transparente do ânus, isso mesmo, acidentalmente, né? Não deveria sair. É um gel transparente. Perguntem para o seu cientista o que é isso. É um gel transparente. Pessoal, só mais uma coisa que eu esqueci. É o seguinte, também tem vírus e fungos na microbiota intestinal. Eles estão lá cooperando, né? Na verdade, as bactérias cooperam com os vírus e os fungos, entenderam? As bactérias cooperam com os vírus e os fungos porque são elas que estão formando, né? Responsáveis por formar o bolo fecal, entrelaçado ali, sabe? Aquela teia, certo? E aí o que acontece é que isso facilita, óbvio, que os vírus e os fungos que entraram também com a comida fiquem presos ali. Então acaba tendo aí uma coalizão, né? Um trabalho conjunto de vírus, fungos e bactérias, uma ação parasitária. Então nesse caso as bactérias acabam se tornando parasitas também, entenderam? Aí vocês vão dizer, como assim parasita? Eles estão ajudando os parasitas, as bactérias estão ajudando os parasitas, os vírus e os fungos ficam presos no bolo fecal, certo? E aí eles podem, quanto mais tempo eles ficarem ali, melhor para infectar o corpo humano, entendeu? Então, veja, as bactérias realmente ajudam na digestão, ajudam com a regulação, né, a manutenção da saúde, com a digestão normal, com a normalidade do funcionamento do organismo. Ou elas também estão deixando o ser humano mortal, né, suscetível a doenças. Se não fosse por elas, o ser humano seria imortal, entenderam? Entendem a questão? Claro, tem uma história bonita de ancestralidade, né? O ser humano evoluiu junto com as bactérias. Desde o nascimento, o bebê já vem com a flora bacteriana lá formada, né? Mas não é bem assim, entendeu, pessoal? Como eu disse, na ciência imortalista, certo? As bactérias estão cooperando com os vírus e os fungos. E tem que eliminar todo mundo, tá bom? Tem que eliminar tudo e tem que parar de produzir fezes sólidas, porque aí fica uma coisa limpa, né? Fica uma coisa bem mais limpa. Se tiver fungos e vírus nos seus alimentos, eles vão ser escoados também para fora do ânus, né? Porque aí no caso você vai ficar, se ficarem lá dentro, você vai ficar doente. Então o organismo, o seu corpo vai ser mais inteligente e vai ter que expulsar aquilo, nem que seja com uma gotinha de líquido, entendeu? Ele vai expulsar, vai escoar para fora, fica muito mais fácil. Fica fácil de escoar para fora. Agora, se tivesse formando fezes sólidas, não ia dar. Ia ficar mais tempo, os vírus e os fungos, eles iam acabar indo para a corrente sanguínea, talvez, certo? Eles iam ficar ali, presos nas fezes. Ou seja, as bactérias ajudam. Tá bom, pessoal? Elas ajudam com a ação parasitária. E nesse caso, elas também são como parasitas, entendeu? Elas também são. Então, na verdade, para o imortalista, bactéria, fungo e vírus dentro do corpo é sujeira, é parasita e todos cooperam entre si. Os parasitas são vários, são vírus, são bactérias, são fungos, são vermes. Tem também os protozoários. É tudo parasita e todos eles atuam em grupo, em conjunto, se comunicam até a distância. Tem uma grande conspiração também biológica acontecendo, uma arma biológica que leva o ser humano a envelhecer, né? E então, se não formasse as fezes sólidas em primeiro lugar, você não precisaria de não precisaria de bactéria e também não teria vírus e não teria fungos dentro de você lá nas fezes, entendeu?
que poderia entrar na sua corrente sanguínea e ir para outras partes do seu corpo. E as bactérias estão ali também, excretando substâncias, sujando você por dentro, certo? O excesso delas provoca um desequilíbrio também. E como há presença, né, tem presença de bolo fecal, de fezes sólidas, o corpo humano é levado a evacuar. Se ele não tem escolha, o corpo humano precisa evacuar. Eventualmente, se ele não vai parar, se o corpo humano não tem força para parar de produzir fezes sólidas, ele vai ter que evacuar, senão ele vai ficar doente. Óbvio. Então, a presença de fezes sólidas por conta das bactérias, fazendo a treliça lá delas, né, para formar grânulos para capturar os grânulos ali, acaba sendo elas são responsáveis pelo ser humano ter que evacuar e perder energia com as fezes, porque esse é o ponto de todo o áudio aqui. Perder energia com as fezes, o ser humano perde energia com as fezes, entendeu? Tá, ele eliminou o vírus, eliminou fungos, eliminou sujeiras, coisas não digeríveis direito, tal, certo? Eliminou dejetos, né, ou resíduos e tal, mas também perdeu sangue, perdeu a biomassa, entendeu? E perdeu nutrientes, provavelmente, entendeu? Então, acaba perdendo energia pra cacete. E tá aí nos artigos científicos, um ser humano produz muita energia durante a vida com a evacuação das fezes, tá bom? Muita energia. Então, pessoal, é isso. Qual é o objetivo final das bactérias, dos fungos, dos vírus, dos nutricionistas, dos médicos, da elite deste mundo, né? Qual é o objetivo final? É a mesma história. Você tem que dormir, senão o bicho-papão te pega. Você tem que evacuar, senão o bicho-papão te pega. Entenderam? No final das contas, as bactérias ali, os vírus, os fungos, estão fazendo você perder energia diariamente. Estão fazendo você perder energia. Esse é o objetivo. No fundo é esse. Os parasitas querem que você perca energia. Devolva energia para o ambiente. Perca energia para o ambiente. O médico, ele é a favor 100%. Tem que evacuar normalmente. Tem que dormir normalmente. Porque senão você vai ficar doente. Essa é a explicação deles. Mas, no fundo, ele fala de uma maneira autoritária. Você deve evacuar. Você tem que dormir. Entendeu? É tudo assim, é obrigatório. Você tem que fazer isso. Entendeu? Por quê? Porque você tem que perder energia. Você tem que envelhecer. Você deve envelhecer. É o dever da morte. O dever do envelhecimento. Essa é a conspiração aqui na Terra. Entenderam, pessoal? Eu descobri isso. Eu enxerguei. Não vou deixar controlarem minha fisiologia. O corpo é meu. Eu não perco energia.